Para completar o nosso conhecimento sobre os neutrinos, precisamos entender como os cientistas fizeram para detectar a presença desses fantasmas. E tudo começou no início do século XX, onde os físicos começaram a estudar um fenômeno conhecido como desintegração beta. Esse fenômeno ele surge quando nós temos um átomo com um núcleo instável. Na tabela periódica, tirando o hidrogênio, todos os átomos têm um número de prótons idêntico ao número de nêutrons. E nós falamos que um átomo ele está com um núcleo instável quando seu número de prótons é diferente do número de nêutrons. Um exemplo bem clássico de átomo com núcleo instável é conhecido como carbono 14. O carbono 14 tem 8 nêutrons e 6 prótons. Quando você tem um átomo instável, a força nuclear fraca entra em ação, e essa força pode fazer a conversão de um nêutron em um próton. 7 prótons e 7 nêutrons equivale ao átomo de nitrogênio. Então o que nós temos nesse processo é uma conversão de um átomo de carbono instável, tá? O carbono 14, em um átomo estável, só que no caso nitrogênio. Só que nessa transformação, os físicos já tinham ciência que quando esse processo acontecia, o átomo ele emitia uma partícula. Essa partícula poderia ser um elétron ou um pósitron ou antielétron, como alguns chamam. Um elétron ou sua antipartícula. Mas no caso aqui a gente não vai se preocupar com as antipartículas. Só que quando os físicos analisavam essa partícula que foi liberada juntamente com um átomo de nitrogênio, a massa desses dois não era igual à massa que tinha o carbono 14. Isso era um problema porque violava a principal lei da física, que é a conservação de energia. De acordo com a equação de Einstein, massa é equivalente à energia. Então, se está faltando massa, se antes a gente tinha uma quantidade de massa e depois nós temos uma quantidade de massa menor, então está faltando energia. Até que em 1930, o físico Wolfgang Pauli fez a seguinte proposta. Bem, essa energia não pode ter desaparecido e nós não vimos ela sendo liberada. Nós devemos ter uma outra partícula que deve estar carregando essa energia. E de fato, o Wolfgang Pauli estava corretíssimo. Essa partícula era o neutrino ou o antineutrino. Você já deve ter percebido que a desintegração beta é responsável pela produção de antipartículas, mas isso será assunto para um próximo vídeo. O que importa para a gente é saber que na conversão de prótons e nêutrons e prótons, há a produção de neutrinos. Ainda sobre a criação de neutrinos, vale a pena lembrar que as estrelas são compostas principalmente por hidrogênio e hélio. E o que as estrelas fazem no seu núcleo é um processo conhecido como fusão nuclear. É a fusão nuclear que faz as estrelas brilharem. Nesse processo de fusão nuclear, há a formação de nêutrons, para que assim possa se formar os átomos mais pesados no núcleo da estrela. Em resumo, as estrelas são os maiores produtores de neutrinos do universo. E nesse exato momento, nós estamos sendo atravessados por bilhões de trilhões de neutrinos que provêm do nosso Sol. Isso mesmo à noite, porque os neutrinos são capazes de passar por toda a Terra, passar pela gente, sem ter a chance de acertar um núcleo atômico. Agora entra a grande questão. Como sabemos que os neutrinos realmente existem? Porque até agora foi tudo muito especulativo. Havia uma teoria que vinculava os neutrinos à produção de radiação gama. Em 1956, os físicos utilizaram um reator nuclear para verificar a existência dos neutrinos através dessa radiação, onde eles mediram a radiação próxima ao reator, quando o reator estava desligado e quando o reator estava ligado. E verificou-se que realmente houve um aumento muito grande na produção de radiação gama. A partir dessa data, foi aceito pela comunidade científica a existência dos neutrinos. Isso foi a validação da existência dos neutrinos. Porém, esse tipo de medida não era uma medida muito boa, uma vez que não nos dava informações diretas dos neutrinos, a gente não sabia exatamente como eles eram, apenas sabíamos que eles realmente existiam. Embora seja muito difícil um neutrino encontrar com um núcleo atômico, quando essa interação acontece,
uma grande quantidade de energia é liberada. E essa energia ela vai aparecer sob a forma de algumas outras partículas e uma radiação proveniente do movimento dessas partículas. Você, amante da física, deve saber que a luz é a coisa mais rápida que existe no vácuo. Porque dentro de um meio, algumas partículas podem se mover mais rápido que a velocidade da luz. E o movimento dessas partículas dentro desse meio vai produzir uma radiação, e essa radiação é conhecida como a radiação de Cherenkov. Uma curiosidade bem legal aqui, a radiação de Cherenkov basicamente é um tipo de luz que é produzida por partículas que se movimentam mais rápido que a velocidade da luz quando está dentro de um meio. E um ponto legal é que essa luz produzida por essas partículas viajando mais rápido que a velocidade da luz no meio, a maior parte dela é do tipo ultravioleta, o que faz com que a gente não consiga enxergar. Mas existe uma pequena quantidade ali próximo do azul. Então, se você parar para lembrar do filme Homem de Ferro, deve se lembrar que o reator que ele carrega no peito, ele tem essa coloração azulada típica de um reator nuclear. Então, como funciona a detecção de neutrinos? O que nós fizemos foi a construção de tanques de água gigantescos. E essa água é uma água ultra pura. O que acontece é que em volta desse tanque nós temos vários tipos de sensores para detectar a presença de qualquer partícula. Lembrando que a gente não consegue detectar o neutrino, mas qualquer outra partícula a gente detecta. E o que acontece é que esse tanque ele é totalmente selado. E como a gente sabe o que tem dentro dele, a gente detecta prótons, nêutrons, elétrons, detectamos as partículas que formam os prótons, que são os quarks, detectamos tudo que tem lá dentro. Só que, embora esse tanque seja selado, existe só uma partícula na física que é capaz de entrar dentro desse tanque, mesmo ele sendo selado, que são os neutrinos. Então, mesmo o tanque selado, bilhões de neutrinos atravessam esse tanque constantemente. Eventualmente, um neutrino ou outro colide com uma molécula de água lá dentro. E no momento dessa colisão, lembrando que quando a gente fala colisão é só uma forma de interpretação mais fácil, não existe exatamente uma colisão, e sim uma interação pela força nuclear fraca. Quando o neutrino se aproxima o suficiente para interagir com uma molécula de água lá dentro, aí ocorre aquela produção de partículas exóticas, umas partículas que não teria dentro do tanque. E aí, os nossos dezenas, centenas de sensores que estão ao redor do tanque detectam o aparecimento dessas partículas, o que só pode ser resultado de um neutrino, porque só ele poderia entrar dentro do tanque e estar produzindo essas partículas. E hoje, esse é o método que nós utilizamos para detecção de neutrinos. Basicamente, isolamos uma parte, um meio, e aí a gente deixa o neutrino colidir com alguma molécula e detectamos aquelas partículas que são geradas. Um ponto importante que eu falei anteriormente é que a gente precisa de um meio porque o que a gente detecta em si, principalmente, é aquela radiação de Cherenkov, que é aquela radiação produzida por partículas que se movem mais rápido que a velocidade da luz dentro do meio. Então, basicamente, é assim que nós detectamos neutrinos nos dias de hoje. Existem vários laboratórios, existe um até mesmo na Antártida, onde utiliza-se um grande bloco de gelo, tá, de um iceberg, no lugar de um tanque de água. E aí você deve se perguntar, ô Jackson, mas me diz aí, se os neutrinos já tinham sido provados em 1956 através da produção de radiação gama, por que a gente faz esse tipo de medida nos dias de hoje? Excelente pergunta! A comprovação da existência dos neutrinos em 1956 através da produção da radiação gama serviu somente para provar que eles existiam, mas não dava muita informação sobre como eles eram. Já essas medidas feitas no tanque de água ou em blocos de gelo na Antártida, elas são diferentes. Nós podemos entender que quando o neutrino interage com o núcleo atômico e libera aquele monte de partículas, aquilo ali a gente pode entender como se fosse um crime. E quando a gente analisa aquelas partículas, a gente pode fazer uma reconstituição do crime. E tentar imaginar ali o que aconteceu e tentar descobrir mais coisas sobre os neutrinos. E quando nós fazemos essa reconstituição em várias medidas de neutrinos, nós encontramos 3 padrões diferentes. E sabe o que isso significa? Existem 3 tipos de neutrinos. E os 3 são um. What?
Isso mesmo, os neutrinos têm a capacidade de mudar a sua natureza enquanto viaja pelo espaço. Esse fenômeno ficou conhecido como oscilações de neutrino. Mas o que isso vai resultar afinal? O que vai acontecer é o seguinte: no momento em que o neutrino interage com o núcleo atômico, partículas ali aparecem. E o que vai resultar de diferente é o perfil de partículas que vai surgir no momento da interação. Se o neutrino for do tipo tal, vai surgir partícula tal. Se o neutrino for do tipo elétron, vai surgir elétron. Se o neutrino for do tipo muon, vai surgir muon. Basicamente, são esses três tipos de neutrinos que nós temos: o neutrino tal, o neutrino do elétron e o neutrino do muon. Para finalizar, devemos comentar duas coisas importantes sobre a oscilação de neutrinos. O primeiro deles é que a oscilação dos neutrinos é um efeito quântico ainda não compreendido por nós. E também muito exótico, uma vez que só os neutrinos têm essa capacidade. O segundo é ainda mais interessante para você que chegou até o final do vídeo. Existia muita dúvida se os neutrinos tinham ou não massa, porque são partículas muito pequenas, muito pequenas. Então, essa questão da oscilação de neutrinos foi a chave para a gente determinar, sacramentar que os neutrinos têm sim uma massa, embora a gente ainda não saiba o seu valor. Por que a oscilação de neutrinos foi um ponto-chave para essa questão? Dada a nossa interpretação de tempo, tempo é uma sucessão de eventos, correto? E partículas que não têm massa, elas viajam na velocidade da luz. Nós vimos isso lá no vídeo do bóson de Higgs. Partículas que não interagem com o campo de Higgs, que é o caso do fóton, viajam na velocidade da luz. De acordo com a teoria da relatividade de Einstein, tudo aquilo que viaja na velocidade da luz, para essa coisa, o tempo não existe, o tempo para. E se o tempo para essa coisa, quer dizer que ela não pode mudar. O fato dos neutrinos conseguirem mudar a sua natureza enquanto viaja no espaço, significa que para ele o tempo não está parado. Logo, ele não está viajando na velocidade da luz. Embora a velocidade seja absurdamente alta, não é a velocidade da luz. E isso significa que se ele não viaja na velocidade da luz, isso significa que ele interage com o campo de Higgs e, portanto, os neutrinos têm sim massa. Obrigado por assistir até o final.